De volta para mais uma aula, gente, e vamos continuar o nosso estudo de leis ponderais, né? Lembrando que na nossa última aula nós vimos aí a lei de Lavoisier, ok? E hoje nós vamos ver a lei de Proust, tá? Nosso estudo hoje vai ser a lei de Proust, né? Ou lei de Proust, ou também chamada lei das proporções constantes. Professor, o que fala a lei de Proust ou lei das proporções constantes? Fala que o seguinte, a proporção das massas das substâncias que reagem, que se formam numa reação, permanece constante. E aí, para a gente entender isso aí, primeiro eu quero que você saiba o que é proporção, né? E que é constante. Constante é mais fácil, né? Proporção, gente, proporção, pessoal, na matemática é a equivalência entre frações. É quando eu tenho duas frações, né? Vou chamar aqui A sobre B, uma fração tem que ser igualzinha a uma outra fração. Igual não, equivalente. Professora, como assim? A sobre B tem que ser equivalente, né? Igual ao resultado de C sobre D. Professora, não entendi. Tá, vou colocar números. 1 sobre 2. Quanto que é 1 dividido por 2? 0,5. É igual a 2 dividido por 4. São frações equivalentes, ou seja, eu tenho duas frações que, quando eu divido o numerador pelo denominador aqui, ó, 1 dividido por 2, 0,5. 2 dividido por 4, 0,5. Pronto, são duas frações, 0,5. São aí frações equivalentes. Isso é proporção, tá? Ou em outras palavras também, né? Eu gosto de analisar a proporção assim, ó. Valores que aumentam iguais, né? Por exemplo, se eu analiso aqui de cima para baixo, do numerador para o denominador, né? Que aconteceu de 1 para 2? Dobrou, né? E do outro lado, dobrou. Então, esses valores estão em proporções, tá? Mas vamos aplicar isso aí nas reações químicas para entender como é que essa proporção acontece aí nas reações químicas, tá? E aí, então, a lei de Proust fala que a proporção das massas que reagem, que se forma, permanece constante. Professor, o que é isso constante? Igual, a mesma coisa, tá? Permanece igual. Ok? Então, imagine, eu tenho aqui como exemplo uma reação química, né, em que dois hidrogênios reagem com o oxigênio, com O2, e forma água, né? E aí vamos colocar valores aí. Imagine que eu vou fazer uma experiência em que 2 gramas reagem com 16 e forma 18, né? Para a gente fazer uma outra experiência, eu não posso colocar qualquer outros valores, não, eles têm que estar em proporção. Tal qual uma receita de bolo. Sabe quando você pega uma receita de bolo e eu não posso, eu quero aumentar a receita, né? Mas eu não posso aumentar só o ovo ou só a farinha, eu tenho que aumentar tudo proporcionalmente. O bolo é um exemplo de proporção, né? Eu vou fazer um bolo. Se eu, numa receita eu uso um bolo de cenoura, né? Se eu uso 3 cenouras, na outra eu uso 6, dobrou a cenoura. Então eu tenho que dobrar a quantidade de ovos, de farinha, de leite, de fermento e etc, né? E aí, nesse primeiro experimento, né, nessa primeira receita aí, 2 reagiu com 16 e formou 8. Num segundo experimento, né, 4, que é o dobro, reage com 32, né, que é o dobro de oxigênio aqui, e forma o dobro de água, né? Todos esses valores estão em proporção. Professora, como é que a senhora sabe que estão em proporções? Gente, proporção são frações equivalentes, conforme eu mostrei lá em cima. Mas e daí? Vamos montar a equação aí, né? Vamos montar essas frações aí. Onde é que eu vou enxergar essas frações? Gente, ou você monta na vertical ou na horizontal. Por exemplo, aí, ó, na vertical, né? Eu posso criar frações aí nesses experimentos, né? Então, eu posso pensar o seguinte: a massa que eu tenho na reação 1, no primeiro experimento, né, dividido pela massa no segundo experimento. E aí, que massas que eu tenho? 2 sobre 4. Depois, 16 sobre 32. Depois, 18 sobre 36. Será que esses valores todos estão em proporção? Como é que eu sei? Pega aí uma calculadora e divide aí, ó. Quanto que é 2 dividido por 4? 2 dividido por 4? 0,5. Quanto que é 16 dividido por 32? Divide aí. 0,5. 18 dividido por 36. Quanto que dá isso? 0,5. Nossa, as frações são todas equivalentes. Na hora de dividir, toda vez que eu divido aqui, tudo dá 0,5. Dá um valor que nunca muda, que é sempre igual. Ou, em outras palavras, é uma constante. O que é constante, teacher? Não muda.
sempre igual constante. 0,5 é a minha constante aí que eu tenho nas proporções, ok? Tranquilo? Professora, então eu posso montar proporções na verticais. O que é proporção? Frações equivalentes. Tá vendo que eu tenho várias frações ali que são iguais, né? E aí, mas também eu posso montar proporções na horizontal. Vou limpar ali, ó. Limpei, né? Agora eu posso montar frações assim, ó, na vertical. Posso pegar a massa de hidrogênio e dividir pela massa de oxigênio, né? Massa de hidrogênio dividido pela massa de oxigênio. Nos dois testes aí, ó. No primeiro teste vai ficar 2 sobre 16. E no outro teste, 4 sobre 32. Além da massa de hidrogênio com oxigênio, isso aqui, se você dividir, você vai ver que também vai chegar um valor que é constante, né? No outro teste, eu posso também, né? Deixa eu dividir aqui, ó. Dividir, pessoal, deixa eu botar aqui. A massa de oxigênio, aqui, ó, pela massa de hidrogênio. Então, posso fazer uma outra proporção. O que é proporção? Estou criando frações equivalentes aí, ó. Massa de oxigênio sobre a massa de água. Pronto, massa de oxigênio, 16, dividido por 18. Tá vendo que eu estou usando esses valores na vertical? Tem que ser igual a 32 dividido por 36. Divide aí, vocês vão ver que vai dar um valor decimal, mas que é igual, ou seja, que é constante. Beleza? Então, eu sei o que é proporção. Agora, eu vou contar um segredo para você, matador, que vai resolver questões, né? É o segredo das proporções. Qual que é o segredo das proporções aí que nos permite resolver continhas, né? Ou realizar aquela famosa regra de 3. Vou pegar duas proporções como exemplo aqui, ó. Aqui em cima, 2 sobre 4 é igual a 16 sobre 32. Pronto, eu tenho uma proporção, duas frações equivalentes, né? O segredo é que a multiplicação em uma diagonal é igualzinha a multiplicação em outra diagonal. Como assim? Olha só, 2 vezes 32 é igual a 4 vezes 16. Confere, 2 vezes 32, 64. 4 vezes 16, 64. Né? E aí, professor, para que serve isso? Saber que uma multiplicação numa diagonal é igual a multiplicação na outra. Porque se eu tiver um valor desconhecido aqui, né, não sei aonde, eu vou colocar um x aí e eu multiplico o cruzado e acho o valor de x. Então, isso aí é a regra de 3 que o pessoal sempre faz. Multiplica cruzado, né, e chega no valor desconhecido. E a gente vai usar isso para resolver exercícios. Multiplicação numa diagonal. Sempre que a multiplicar nas diagonais aí, multiplicação numa diagonal tem que ser igual na outra, eu acho aquele valor desconhecido. Como assim? Ah, não entendi. Tá bom, vamos para exemplos, né? Olha aqui para você ver. Todos esses valores aqui estão em proporções, mas aqui eu coloquei umas letrinhas A, B e C, que são valores que eu desconheço. E eu quero que você descubra aí o valor de A, B e C. Como é que eu descubro o valor de A? Posso usar a lei de Lavoisier? Pode, mas você pode também usar a lei de Proust, ou seja, montar proporções. Professora, o que é isso, montar proporções? 2 sobre 4 é igual a 16 sobre A. Proporção na vertical aí, ó. 2 sobre 4 é igual a 16 sobre A. Pronto, duas proporções aí. Ou uma proporção, perdão. E aí eu multiplico o cruzado, né? A multiplicação numa diagonal é igual a outra. Então, 2A é igual a 4 vezes 16. 2A. A intenção é isolar o A, porque eu quero saber o A. Então, vai ficar 4 vezes 16 sobre 2. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, fica 4 vezes 16. Quanto que dá isso? 64, já vou fazer direto. Dividido por 2, 32. Pronto, achei o valor de A. Então, o A, vou apagar aqui, o A vale 32. Pronto. Mas uma maneira mais simples de você descobrir o A era eu simplesmente fazer isso aqui, ó. Lembra da receita de bolo? Que se eu dobro a quantidade de cenoura, eu tenho que dobrar de farinha, tenho que dobrar de açúcar, de leite, né? Então, aqui na receita de bolo, eu tenho que dobrar todos os ingredientes. Ou se eu triplico um ingrediente, eu tenho que triplicar os outros. Aqui, se você observar do experimento 1 para o experimento 2, né? Dobrou a quantidade de hidrogênio, né? Então, quando eu vou analisar oxigênio e água, tem que ser dobrado. Então, olha só, 16 vezes 2. Nossa, dava para achar esse valor sem fazer conta, sem sofrimento. Sim, dava.
né? Ainda dava até para usar a lei de Lavoisier. E aqui do outro lado dobrou também. Professora, e do experimento 2, experimento 3? O que aconteceu aí, gente? Do 2 para o 3. 4 para virar 1, o que aconteceu? Foi dividido por 4, né? 4 dividido por 4 dá 1. 32, que é o valor de A ali, né? 32 dividido por 4, lembra que se eu diminuir em um lado, no outro também eu tenho que diminuir. Diminuir quanto? Dividido por 4. 32 dividido por 4, aqui dá quanto? 8, né? 36, perdão, dividido por 4, 36 dividido por 4, aqui tem que ser 9. Pronto, achei os valores aí sem precisar fazer muita conta. Professora, mas olha só, eu gostei dessa brincadeira de proporção ou multiplicação na diagonal. Sim, então se você gostou, uma outra opção para você achar o valor de B e o valor de C, uma outra opção, você que escolhe qual método você quer, né? É você multiplicar cruzado. Multiplicar cruzado como assim? Posso fazer isso aqui, ó, direto, ó. A multiplicação numa diagonal é igual a multiplicação na outra. Posso colocar aqui, ó, 4 vezes B, vou fazer aqui do outro lado. 4 vezes B, 4B. A multiplicação uma diagonal é igual a multiplicação na outra. 4B igual a 1 vezes o A, que é 32. Ou seja, 1 vezes 32, que dá 32. Pronto. B é igual a 32. O 4 está multiplicando, passa dividindo. 32 dividido por 4, B é igual a 8. Não precisava, né, fazer essa conta. Aqui eu posso usar a lei de Lavoisier, né? 1 mais 8, o C vale 9. Pronto, não vou fazer essa conta. Professora, posso multiplicar cruzado para achar o C? Pode. Então, você tem várias opções aí de como achar esse valor, né? Ou você monta as proporções e multiplica cruzado, ou simplesmente vê o quanto que aumenta de uma reação para outra, né? E aí, se um dos reagentes aumentou numa proporção, o segundo reagente também vai aumentar nessa proporção e o produto também vai aumentar nessa proporção. Beleza, pessoal? E aí, tranquilo, né? Vamos agora para mais um exemplo aí de proporções. Bom, observa que o experimento 1, 2 e 3 estão em proporções. Professora, como é que a senhora sabe? Olha só, do 1 para o 2, o que aconteceu aqui? Dobrou, né? Então, aqui 2 vezes 2 dá 4. Aqui não tem valor, mas a gente descobre quanto que esse valor de A dobrou, né? Se o primeiro dobrou, o segundo também dobra, então aqui é 32. Beleza. Aqui, então eu tenho valores aí que estão em proporções, tá? Tem o mesmo aumento aí de cima para baixo, né? Ou a mesma diminuição, né? Do 2 por 3 aí, ó, dividiu por 4. 4 dividido por 1, por 4 dá 1. 32 dividido por 4 dá 8. E aqui também, né? Dá 9. Agora surgiu, pessoal, vou apagar essa aqui. A gente viu que está em proporção, pelo tanto que aumentou. Ou também eu posso montar frações e ver que essas frações são equivalentes, né? Agora surgiu um experimento número 4 aqui, que até então a gente não tinha visto. Professora, o que tem de especial nesse experimento 4? Ele não está em proporção. Professora, como é que a senhora sabe? Porque no experimento 1 a gente não tinha falado de excesso, ou seja, não tem excesso. No experimento 2 também não tem excesso, no 3 também não tem excesso. Agora no experimento 4 tem excesso. Tem excesso de quê? De oxigênio. Professora, o que é o excesso? Gente, é aquilo que não vai reagir. Então, se você vai fazer uma receita, né? Seguir uma receita lá, e você tem 30 ovos lá na sua geladeira, você vai usar os 30 ovos? Não, a receita só está pedindo 5. Ah, então 25 é o que não vai reagir, é o que vai sobrar, é o que vai ficar, né? Então você tem aí coisas que você pode até misturar, mas que não vai participar da reação. Isso que até entra lá no seu recipiente, mas que não participa da reação, que não é modificado, é o que a gente vai chamar de excesso, tá? E aí nesse caso, eu posso ver aqui, olha, daqui para cá, da 3 para 4, dobrou. Daqui para cá, dobrou? Não, tem mais que o dobro. Professor, mas vai reagir só o dobro, ou seja, vai reagir só 16. Eu posso analisar comparando com o experimento 3, ou posso fazer uma comparação direta com o experimento 1, né? Porque é a mesma quantidade. 2 gramas reage com 16 e forma 18. Ou seja, professora, aqui tem até 20 gramas, sim. Tem 20 gramas, mas desses 20 gramas, quanto que vai reagir? Por comparação com o experimento 1, eu sei que é 16 gramas. E o resto, professora? E os 4 gramas que eu vou destacar aqui de vermelho? É 20, né? Desses 20, 16 reage e 4 gramas
é o que a gente vai chamar de excesso. O que é o excesso? Entra na reação, não reage e sobra. Lá no final, ele vai sobrar, tá? Então, aqui, 2 reage, de fato, com 16. E quanto que forma quando eu tenho reação de 2 com 16? 18. Então, cuidado na hora de fazer conta. Professora, por quê? Porque eu tenho que descontar o excesso, né? E nas minhas contas vai sobrar o que aqui para mim montar a minha proporção? 16, tá? E aí faz de conta que eu quero saber esse valor de C ainda, não sei. Vou montar uma proporção, né? Vou multiplicar cruzado, ou montar uma proporção que é duas frações equivalentes. Eu vou usar o quê? 20? Não, gente, eu vou usar o que reage. Então, olha só, eu vou pegar aqui, ó, 8 sobre 16, né? Que é o que vai reagir, 8 sobre 16 e 9 sobre C. E aí a gente multiplica cruzado, né? Vai ficar 8C igual a 16 vezes 9. 8C igual a 16 vezes 9 dividido por 8. Eu posso multiplicar e depois dividir, eu posso dividir e depois multiplicar. 16, vou dividir para depois multiplicar, que é mais fácil. 16 dividido por 8 dá 2, 2 vezes 9, 18. Pronto. Ou simplesmente aplicar a lei de Lavoisier, tá? Então, o C equivale 18, tá? Então, o valor que eu vou usar na minha proporção, né, na hora de montar as frações equivalentes, é o quanto que reage. Então, eu tenho que descontar o excesso. E é isso, né? Que a gente tem que tomar cuidado com as leis de Proust. Então, eu espero que vocês tenham entendido isso aí, mas eu vou resolver alguns exercícios para a gente sedimentar essas ideias na nossa cabeça aí, tá? Mas a ideia principal já foi destacada aí, sobre o que é a lei de Proust, ou lei das proporções definidas. E aí, vamos resolver exercícios, né? Indique os valores das massas que substituiriam corretamente as letras A, B, C e D. Pessoal, olha só, proporção é aumentar em mesma proporção, é aumentar em mesma quantidade, né? Bom, da reação 1 para a reação 2, eu observei que dobrou a quantidade de magnésio. Então, oxigênio, automaticamente eu vou observar que vai ser o quê? O dobro. O dobro de 8 aqui tem que ser 16, né? Aqui, pessoal, dobrou também. O dobro de 20 é 40. Pronto, achei o valor de B. Achei o valor de A, né? Professor, e aqui embaixo? Aqui talvez não seja fácil de observar se dobrou, se triplicou, eu não sei. Então, uma dica é monte aí as frações, né? E multiplique cruzado. Ou já pode multiplicar cruzado direto, né? Posso fazer isso aqui, ó. A multiplicação numa diagonal é igual à multiplicação de outra. Então, vai ficar 24 vezes C, 24C. É igual a 360 vezes 16, né? O A é 16, 360 vezes 16. O C vai ser igual a 360 vezes 16, dividido por 24, está multiplicando, passa para baixo, dividindo. Fazendo essa conta aqui, vou usar o auxílio de uma calculation. 360 vezes 16 dá 5.760 dividido por 24. Ou seja, o C vale 240. Pronto, o C vale 240. Pronto, achamos o valor de C, tá? O C vale 240. Professora, posso multiplicar cruzado aqui para a gente descobrir o valor de D? Posso multiplicar cruzado e fazer a mesma conta. Ou posso simplesmente usar a lei de Lavoisier. O que a lei de Lavoisier fala? Que a soma das massas dos reagentes, que é o magnésio e o oxigênio, tem que ser igual à massa do produto. Então, eu posso somar aqui e achar o valor de D. 360 mais 240 dá 600. Pronto, achei o valor de D, fácil. Posso multiplicar cruzado? Pode também, pode. Ok? Vamos para o exercício número 2. Foram realizados 2 experimentos cujos dados constam na tabela aí. Magnésio reage com oxigênio e forma óxido de magnésio. Os valores de X, Y e Z em grama que completam corretamente e respectivamente a tabela são quanto? Pessoal, primeiro, magnésio e oxigênio são os meus reagentes e óxido de magnésio é o meu produto. E aí tá fácil, né, pra gente descobrir o valor de X, eu vou usar a lei de Lavoisier, né, que fala que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. 6 mais quanto reage para formar 10? Fácil, né? 6 mais 4.
ou 4,0 que dá na mesma. Tá? 6 mais 4. O x eu achei aí usando lógica, né? Professora, e o y? Como é que a gente vai fazer? Multiplica cruzado assim, ó. Agora que eu tenho 3 valores, regra de 3, né? Eu tenho 3 valores, eu posso achar o que está faltando. Então, vai ficar 4 vezes y, 4 vezes y, 4,0 vezes y é igual a 4y. Lembra que a multiplicação numa diagonal é igual a multiplicação na outra? É igual a 6 vezes 0,5, tá? Y é igual a 6 vezes 0,5 dividido por 4. 4 está multiplicando, passa dividindo. 6 vezes 0,5 dá 3. E aí fica 3 sobre 4. 3 dividido por 4, R$3 dividido por 4 pessoas, eu gosto de pensar em dinheiro, né? 0,75. Beleza? Achamos o valor de y. Professor, e o valor de z? Como é que a gente vai fazer? Multiplica cruzado, né? Proporções aí, duas proporções. E aí, vai ficar a multiplicação numa diagonal, 4 vezes z, ou 4,0, tanto faz, né? 4,0 é 4, 4 vezes z é igual a 0,5 vezes 10, ou 10,0. Z é igual a 5, né? 0,5 vezes 10 é 5, dividido por 4. 5 dividido por 4, 1,25. Pronto. Achei o valor de x, cadê o valor de x? Já coloquei lá direto. X, que é 4, de y, 0,75, e de z, que é 1,25. Ok. Onde é que eu tenho essa sequência aí? 4, 0,75 e 1,25, letra C de cebola. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido isso aí, né? Vamos para mais um exercício aí. Pessoal, aqui ele não deu reação, tá? Mas sempre que o exercício não der, eu quero que você coloque a reação. Professor, por quê? Porque todos os cálculos são feitos em cima de uma reação, tá? Então, a gente vai tentar decifrar que reação é essa, lendo o texto aí, tá? 40 gramas de cálcio reagem com bromo. Cálcio reagem com bromo. Reagem, são os meus reagentes, tá? Cálcio reage com bromo, tá? E detalhe, ele falou o quê? 40 gramas de cálcio, ele me deu o valor do cálcio. Reage com bromo, produzindo, ou seja, formando, né? Setinha aqui, ó, produzindo, formando, agora eu já vou para os produtos, formando 200 gramas de uma substância. Ele não falou substância, então eu vou colocar genericamente aí que substância, tá? O detalhe é que ele falou quanto dessa substância. 200 gramas. Pronto. E aí a pergunta dele é, qual a massa de cálcio, né? A massa de cálcio, vou colocar aqui de M, necessária para reagir completamente com 10 gramas de bromo. 10 gramas de bromo? Quanto de massa de cálcio que reage com 10 gramas de bromo? Pronto. E aí, teacher, como é que a gente vai resolver esse exercício? Primeiro, eu tenho que decifrar algumas coisas dessa reação aí, né? 40 reage com quanto para dar 200? Segundo a lei de Lavoisier, 40 reage com 160, né? A soma desses dois anteriores aqui, ó, tem que ser igual ao final. 40 reage com 160, né? Agora sim, agora que eu tenho 3 valores aí, eu posso montar uma proporção, né? Posso montar a proporção, eu já posso multiplicar direto, cruzado direto, tá? E aí, teacher, a multiplicação numa diagonal é igual a multiplicação na outra, tá? Então, vai ficar 160m é igual a 40 vezes 10. M vai ser igual a 40 vezes 10, 400, dividido por 160. Posso cortar um zero em cima com um zero embaixo e vai sobrar 40 dividido por 16. E aí, 40 dividido por 16, 40 dividido por 16, isso me dá 2,5. 2,5 o quê? Gramas. Pronto. Justo, né, pessoal? 40 reage com
40 reage com 160. Nossa, se eu tiver só 10 gramas de bromo, bem menos, né? Então, eu vou precisar de bem menos cálcio, 2,5 gramas de cálcio. É isso que o exercício perguntou, né? Então, se atentem com sempre montar a equação para depois sair resolvendo o exercício, tá? Nesse caso, ele não deu, mas ele descreveu que reação seria essa aí, tá? Mais um exemplo para a gente fechar e encerrar a aula. Complete a tabela abaixo, sabendo que o ácido e a base e os sais sabendo que ácido, a base e o sal das duas reações são os mesmos. Ok. 4, 36, sal e água. Pessoal, quem não sabe ainda, isso aqui é uma reação de neutralização. Ácido e base são os meus reagentes. Tá? Já vou descrever aqui para vocês. Sempre que tem ácido e base são os reagentes. E sal e água são os produtos. Ok. E aí, olha só, 4 com 36, 28 e A. Só que ele fala um detalhe pra gente, nem tudo que é base vai reagir. O que vai reagir? Se sobrou 36, né? Se sobrou 36 é porque entrou mais do que o necessário, né? Então, de fato, aqui, ó, eu não vou trabalhar com 36. Quanto que eu vou trabalhar? Com 30. Professora, por quê? Só 30 gramas reage. Só. Professora, mas esses 6 gramas? Pois é, por isso mesmo que ele falou que sobra lá no final. Então, 6 gramas aqui, ó, é o meu excesso. O excesso é aquele que sobra. Então, professora, na hora de montar a proporção, eu preciso saber só o que reage. Por isso que eu descontei aqueles 6 gramas lá, que é o excesso. Esse excesso não entra na nossa conta. Eu tenho que descontar ele aí, tá? Beleza? Agora, lá nos produtos nunca tem excesso, tá? E aí já vou adiantar para vocês aqui... o que dá para a gente descobrir aqui? Segundo Lavoisier, a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos. O que reage nos reagentes? Vamos lá, canetinha azul. As 8 reage com quanto? Com 36 e forma quanto? 28 e A, que eu não sei quanto que é esse A, mas vamos montar uma equação e descobrir. 8 mais 30, né, ácido mais base, forma 28 mais A. Quanto que é esse A? É só resolver essa equação aí, né? 38 vai ser igual a 28 mais A. O 28 está somando, eu posso passar para o outro lado subtraindo. 38 menos 28 igual a A. Ou seja, a A vai ser igual a 38 menos 28, 10. Pronto, achei o valor de A. É 10. Vou colocar aqui, o A vale 10. Ok? Deixa eu apagar aqui que ficou meio carregado. Agora, que eu sei o valor de A, pessoal, dá para achar o valor de D? Dá, gente, dá para usar uma regra de 3 aqui, ó, multiplica cruzado. A multiplicação numa diagonal é igualzinha a multiplicação na outra. Então, vamos lá, né? 28 vezes D é igual a 21 vezes 10. Então, D vai ser igual a 21 vezes 10, 210, dividido por 28. O D vai ser igual a 210 dividido por 28, 7,5. Pronto, achei o valor de D. O D vale 7,5. Vou escrever aqui, ó, 7,5. Tá? Agora, vamos achar o valor de C, né? Quanto que vale o C, teacher? Vou pegar uma outra caneta aqui para vocês enxergar. Eu quero saber o valor de C. Gente, aqui eu tenho que trabalhar com quanto? Com 30. 30 é o que reage, tá? Então, eu vou multiplicar cruzado aqui, ó. 28 vezes C, 28C, eita. 28C é igual a 30 vezes 21. 30 vezes 21. 28C 28C não, gente. Olha só o que eu vou fazer. C é igual a 30 vezes 21 sobre 28. 28 passa dividindo. E aí, o C vai ser 30 vezes 21, pessoal. 30 vezes 21, 630. 630 dividido por 28. Multipliquei em cima, né? Dividido por 28.
E aí o C, pessoal, vai valer, dividir por 28, 22,5. O C vale 22,5. O C vale, deixa eu apagar aqui, ficou carregado, 22,5. Pronto. Pessoal, e o valor de B, hein? Quanto que vale o B? Pessoal, eu vou chamar o B aqui de B minúsculo, tá? Agora eu explico para vocês por quê. E aí, agora que eu sei o valor de 3 informações aqui, ó, 3 ao redor, né? Eu sei a regra de 3, né? Eu tenho 3 valores aqui, eu posso achar o valor de B. B, eu posso multiplicar cruzado. B vezes 30 é igual a 8 vezes 22,5, né? Vou colocar B minúsculo, ok? B vezes 30 é 30B. 30B é igual a 8 vezes 22,5. B vai ser igual a 8 vezes 22,5 dá 180. Já estou resolvendo direto. E o dividido por 30. Posso cortar aqui. Fica 18 dividido por 3 dá 6, né? Esse é o valor de B? Não, gente, esse é o valor de B minúsculo, tá? Por quê? Esse é o valor do quanto que reage. Mas olha só, o B, que é um ácido, né? Não tá aqui na linha do ácido, ele vai entrar com mais valores. Por que a senhora sabe que vai entrar com um valor maior, professora? Porque vai sobrar 4. 6 é o que reage. Então, olha só, vai entrar 10. Professora, como é que a senhora sabe? Porque desses 10, 6 vai reagir, que a gente calculou, e 4 vai sobrar. Então, o valor de B aí, ó, é o tanto que reagiu, mais esse tanto que sobrou, né? Então, o valor de B aqui, eu vou colocar B maiúsculo, é 10 gramas. Pronto, pessoal, resolvemos o exercício, achamos todos os valores aí. Esse é um exercício mais complexo que os outros, né? Eu espero que você assista ele 1, 2, 3 vezes até entender a dinâmica desse exercício. E se você entendeu isso aí, praticamente você entendeu Leis Ponderais, tá? E aí encerramos por aqui. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, né? Qualquer dúvida pode me procurar. Fique com Deus, beijo no coração, até mais.